palestras da FEB. Prezados amigos e irmãos, muito boa noite a todos. Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. O Evangelho de Jesus é tão rico que em poucas palavras a gente pode aprender muitas coisas. E a gente vai ver hoje alguns versículos que foram anotados por dois dos evangelistas. Todos os evangelistas foram médiuns e médiuns historiadores. Essa classificação de médium historiador é apresentada por Allan Kardec, codificador do Espiritismo, no livro dos Médiuns. Porque o historiador é aquele que tem a capacidade de registrar fatos, ocorrências, acontecimentos e que tem essa precisão de anotar a interpretação do que acontecia. Então, os evangelistas, todos eles foram médiuns, instrumentos intermediários, e de certa forma escreveram a vida, o testemunho, os ensinos de Jesus conforme os seus próprios entendimentos. Por isso que a gente vê o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. São os 4 evangelhos considerados canônicos, aceitos, reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica, e que nós também adotamos, porque segundo Emmanuel, esses 4 evangelhos contêm a essência de todo o ensino de Jesus. Nós, pesquisando nestes evangelhos os registros da sua mensagem, não teríamos a ausência de nenhuma informação que fosse, digamos assim, relevante para o nosso progresso espiritual. E desses 4 evangelistas, nós temos 2 que conheceram Jesus diretamente, que foram seus discípulos ou apóstolos. Vocês sabem me dizer quais foram, né? Muito bem. Como eu tenho o poder da telepatia, né, Alzira? Vou captar aqui o que vocês pensaram. Mateus e João. João, considerado o discípulo amado, não porque Jesus o amasse mais, mas porque João era o que mais demonstrava amor para com os outros. Era aquele que sempre estava abraçando, né? Conversando. Era aquele que demonstrava o seu carinho. Assim a gente aprende nesta obra os 4 evangelhos, a revelação da revelação. Revelação da revelação porque nos decodifica o Evangelho do Cristo. Não é revelação da revelação em cima da doutrina espírita, naturalmente, porque ela compõe o próprio conteúdo doutrinário. Então nós temos a revelação em torno do Evangelho de Jesus. E é isso que a gente encontra nesta obra. Então João era considerado o discípulo amado porque mais amava. E ele deu um testemunho muito importante que foi aquele que esteve com Jesus até o final. Até no momento da crucificação estava junto de Maria, mãe de Jesus, ali dando o seu testemunho da presença. E Mateus, que era um coletor de impostos, era um publicano, portanto, ele que, imagina, era praticamente uma espécie de funcionário público, não era bem visto pelo povo, ele é convocado por Jesus e aceita o convite. Ele que tinha todas as tradições judaicas, inclusive, é o evangelho que mais se aproxima das tradições da antiga lei. Mateus escreve o seu evangelho contando a vida de Jesus e os seus ensinos exatamente para o povo hebreu, o povo judeu. Nós temos 2 evangelistas que não tiveram contato direto com Cristo, que foram, vocês também sabem quais são, né? De 4 faltam 2, foram Lucas e Marcos. Marcos, pelos registros que nós temos nos estudos mais atuais, parece ser o primeiro registro sobre os ensinamentos de Jesus. Estaria em Marcos. As primeiras anotações foram provavelmente registradas por Marcos. Tanto é que tanto Mateus quanto Lucas provavelmente se basearam em algumas das informações que Marcos anotou. Agora, o primeiro evangelho que foi efetivamente compilado foi o de Mateus.
Por isso que é considerado o primeiro evangelho, o primeiro escrito, né? Bom, nós temos Marcos, que escreve o evangelho por intermédio do contato que teve com Pedro. As viagens que fazia, do conhecimento que teve com Pedro, das informações que ele teve desse que foi designado por Jesus, o próprio apóstolo que haveria de dar a base para o desenvolvimento e a divulgação da sua doutrina. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificaria minha igreja. Marcos toma essas anotações. O próprio João Marcos era um jovem, ele que queria seguir o próprio mestre quando ouviu as suas informações, seguiu inclusive numa das primeiras viagens o próprio apóstolo Paulo, junto com o seu tio Barnabé. Então, Maria Marcos, que era mãe de João Marcos, insiste para que o jovem pudesse ir. Paulo reluta um pouco, isso está narrado por Emmanuel em Paulo e Estevão. No entanto, por persistência também de Barnabé, o jovem acaba indo na divulgação da mensagem, nas viagens que eram realizadas. Só que ele não dá conta do recado. Ele acaba desistindo no meio do caminho, viu, tio? Não deu certo. Porque o que acontece? Ele acabou, quando tinha que fazer alguns afazeres, sobretudo domésticos, para ajudar na preparação da organização, ele não aceita. Era um jovem ainda. Então Paulo acaba despedindo, ele não está preparado, ele volta para Jerusalém. Só depois que ele vai adquirir a maturidade. E aí vai aprender com Pedro. Inclusive, numa segunda viagem, Barnabé queria trazer novamente o jovem ainda, João Marcos, e Paulo não aceitou. Então Paulo vai para um caminho, Barnabé vai para outro, há uma espécie de divisão. Mas lá para frente, Paulo reconhece o valor do testemunho desse rapaz no trabalho da própria divulgação da mensagem de Jesus. E Lucas? Lucas era o mais inteligente intelectual de todos aqueles que se aproximaram do Cristo, direto ou indiretamente. Ele era médico. Ele não só escreveu este Evangelho segundo Lucas, como também foi o autor do Atos dos Apóstolos. Vocês sabiam disso? Aquele texto no final que a gente tem dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, foi registrado por Lucas. E Paulo e Estevão nada mais é do que exatamente essa trajetória dos Atos dos Apóstolos. Quando nós pegamos o Evangelho por Emmanuel, e a gente vai reconhecer no 5º volume, exatamente Atos dos Apóstolos, a gente vê como Emmanuel foi preciso em desenvolver os Atos dos Apóstolos, contando minudências, detalhes que não se encontram na própria narrativa evangélica, mas que Emmanuel, acessando os originais, conseguiu descrever. Então Lucas tinha essa inteligência, um conhecimento, faz um registro perfeito de uma linguagem muito culta e nos deixa registrado também através do conhecimento que ele teve com Paulo e com Maria. Porque Paulo desejava escrever um evangelho sobre a vida de Jesus. Então ele visitaria Maria, mãe de Jesus, que já estava idosa, para poder ter informações. Só que ele não pôde fazer isso. Então ele encomenda esse trabalho a Lucas. Lucas o faz. Então nós temos aí esclarecimento acerca dos evangelhos dos evangelistas. Quem quiser saber mais detalhes, pode tomar aqui no Evangelho por Emmanuel. Então nós temos aqui Evangelho segundo Marcos, um livro inteiro com todos os comentários que Emmanuel fez em torno das passagens evangélicas. E temos aqui um outro volume, o Evangelho por Emmanuel, este segundo Lucas. São todos os comentários que Emmanuel fez em torno do Evangelho registrado por Lucas. Essa é a coleção O Evangelho por Emmanuel, ao total 7 volumes. Aqui nós já publicamos 5. Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora o Atos dos Apóstolos, que saiu há pouco tempo. Este semestre a gente vai editar as cartas de Paulo, e o semestre que vem o Apocalipse, encerrando essa coletânea de 7 volumes. Vejamos a narrativa de Marcos
e de Lucas, que é bem curta, inclusive. Marcos está no capítulo 1 e Lucas no capítulo 4. A gente vê que essa narrativa, então, né, Edil, é logo no início do Evangelho. Logo nos primeiros momentos em que os evangelistas aqui, Marcos e Lucas, começam a escrever sobre Jesus. Marcos logo no capítulo 1, versículos 35 a 39, e Lucas no capítulo 4, versículos 42 a 44. Diz assim Marcos: no dia seguinte, prestem atenção, por favor. No dia seguinte, tendo se levantado muito cedo, saiu e foi para um lugar deserto, onde lhe foram no encalço. E quando o encontraram, lhe disseram: toda a gente te procura. Ele então disse: vamos às aldeias e cidades próximas, a fim de que também aí eu pregue, pois foi para isso que vim. E assim pregava nas sinagogas e por toda a Galileia e expulsava os demônios. Esse é o registro de Marcos. Vamos ver o registro de Lucas, para vocês verem a diferença que existe. Ao nascer do dia, saiu e foi para um lugar deserto. A multidão que o procurava veio ter com ele, e não o largava, com receio de que se fosse embora. Ele, porém, lhes disse: é preciso que também nas outras cidades eu anuncie o reino de Deus, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Diferenças fundamentais? Não. Por quê? Porque são considerados evangelhos sinóticos. A gente pode colocar um ao lado do outro, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, e fazer uma leitura emparelhada que nós conseguiremos ter uma sequência com pequenas diferenças, uns acréscimos, algumas supressões, algumas distinções pequenas que não vão fazer diferença na narrativa, com exceção do Evangelho de João, que é bem à parte, um evangelho mais, digamos assim, espiritual. Aqui nós temos a narrativa de Marcos, que ele diz assim: no dia seguinte. Ora, se é o dia seguinte é porque houve um dia precedente, né? A narrativa é interessante porque algo já tinha acontecido e continuava acontecendo. Sempre. A nossa vida é assim também. Nós sempre teremos um dia seguinte. Amanhã vai ser o dia seguinte. Hoje é terça-feira, dia 3. Nós já estamos 20 horas e 30 minutos na capital brasileira. Amanhã nós teremos um novo dia. Vai ser o dia seguinte. Então é importante a gente já pensar nisso no dia seguinte. O que virá? O que é que nós estamos pretendendo, planejando fazer? Tendo se levantado muito cedo, diz-nos Wesley Caldeira, no livro da Manjedoura Emaús, que Jesus era madrugador. Ou seja, ele acordava sempre cedinho. É outro exemplo para nós, não é? Não sei, ao ver os nossos pais, né? Assim, você, né? Talvez o Edil, o pessoal que está mais disciplinado para acordar cedo, né? Talvez outros aqui também. Mas esse pessoal que é mais jovem, mais novo, tende a acordar cada vez o quê? Mais tarde, não é? Aí já perde uma boa parte da manhã. Por isso que a rotina na nossa vida, o dia seguinte, é importante, porque nós temos que trabalhar. Então tem que acordar cedo para trabalhar também, não é? Para organizar as coisas, para fazer tudo. Então esses deveres que nós cumprimos de boa vontade, como o Edil destacou no texto, é muito importante. Porque nós vamos cumprindo as nossas tarefas e nos disciplinando. Jesus nos dá esse exemplo, ele era madrugador, acordava cedo. Então, muito cedo saiu e foi para um lugar deserto. Um lugar deserto. Emídio Brasileiro, que é um escritor do Nordeste, mas reside em Goiânia, tem vários títulos aí publicados, uma escrita muito interessante para nós, sobretudo pesquisa sobre o Evangelho. Escreveu uma obra sobre João Batista, que se chama A Caminho do Deserto. E ele vai nos dar o sentido do deserto. Essa palavra deserto, que nos passa assim uma ideia de ser árido, não é? Quente,
aparentemente sem vida, uma coisa que nos causa um certo desconforto, não é? Mas a gente tem aliado ao deserto a figura do... Começa com O e acaba com oásis. Oásis, onde a gente, depois de uma certa travessia, não é, de um desconforto, de um calor intenso durante o dia, um frio danado durante a noite, nós chegamos a um oásis, onde podemos nos dessedentar, onde encontramos um abrigo, onde podemos matar a nossa sede e nos recompor. O deserto, em termos espirituais, é como se fosse o nosso isolamento, o nosso afastamento, para que a gente possa efetivamente se autoconhecer. É um processo que nos permite a viagem interior para o autodescobrimento. E nós todos precisamos realizar essa viagem. Nem sempre fácil. O deserto simbolicamente nos apresenta isso. Que a gente tem essa oportunidade de nos isolarmos, de termos um tempo para nós mesmos, de buscarmos a intimidade do nosso coração, o regaço da nossa mente e buscarmos efetivamente quem nós somos, de onde é que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui. São perguntas cruciais que a gente precisa realizar para o nosso próprio autodescobrimento. Senão, nós não sabemos quem nós somos e o que nós estaremos fazendo aqui. Aí dá esse exemplo de Jesus indo para o deserto. O deserto é um momento de preparação. Nós temos um livro aí chamado O Messias de Nazaré, que publicamos há pouco tempo aqui pela Federação, de autoria daquele senhor lá do Rio de Janeiro. Me fugiu o nome dele agora. Mas é muito interessante o livro porque ele coloca um Jesus mais humano. E aí ele fala que Jesus vai ao deserto para ter um momento de reflexão, de uma certa preparação. Ora, quando nós vimos Jesus como governador espiritual da terra, não é? Aquele que cocriou a terra com Deus, esse Cristo de Deus, aquele que há 4 bilhões e 500 milhões de anos já era perfeito, espírito puro, enquanto nós estávamos ainda dando os primeiros passos. Imagina este ser que nos preparou a morada terra para que a gente pudesse habitá-la, ele que é o nosso guia, nosso modelo. Fica assim um pouco difícil a gente ficar pensando, mas Jesus tinha que se preparar. Mas é uma forma simbólica, porque Jesus já estava preparado, sem dúvida alguma. Mas o deserto nos traz essa figura também de uma preparação, que a gente precisa se preparar para a gente poder enfrentar o dia a dia, enfrentar as dificuldades. E Marcos ainda registra que ele se pôs a orar. Como é importante a oração na nossa vida. Orar é uma atitude que nós deveríamos ter mais frequentemente. Às vezes a gente se esquece da oração. A gente deixa de lado esse recurso tão importante na nossa existência que a gente poderia utilizar mais, porque nos dá proteção, nos dá uma salvaguarda, nos fortalece diante das provações cotidianas, nos dá lucidez diante da fé raciocinada que o Espiritismo nos proporciona e nos aproxima de Deus. Assim faz a oração, como nos ensina o Livro dos Espíritos. A gente vai se tornando melhor, porque a oração é uma maneira da gente conversar com Deus. Na intimidade do nosso coração, a gente se recolhe, a gente se afasta da multidão, até mesmo dos familiares. É um momento nosso para a gente poder conversar silenciosamente com o nosso Pai. Conversarmos com o nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, com os nossos guias espirituais, para a gente poder trazer exatamente o que nós temos de recurso e de necessidade. E assim nos colocamos. Jesus, como médium de Deus, como assim classifica uma mensagem catalogada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, Jesus era um médium de Deus, imagina só. Ele não precisava de nenhum intermediário para estar em contato com Deus.
O contato de Jesus era direto com Deus. A gente nem tem ideia de como isso, né, se processa, como é que isso é possível. Porque quando a gente começa a pensar em Deus, a gente até se perde, não é? Deus é o Criador incriado, começa por aí. Como é que pode um Criador incriado? Ontem no Evangelho, minha enteada perguntava, né, de 10 anos, mas mãe, como é que... Se Deus... como é que Deus começou? Mas se Deus criou, o que criou Deus? Como é que você vai explicar para uma criança de 10 anos que Deus não foi criado? Não é? Deus não foi criado, Ele é incriado. Se Ele é incriado, Ele existiu desde sempre, desde toda a eternidade. Nunca teve inativo, sempre produzindo. Nós é que tivemos um início, jamais teremos um fim, por isso somos imortais. Mas Deus é eterno, não teve nem começo nem fim. Então, quando a gente começa a pensar filosoficamente nessas questões, a gente vai, pelo raciocínio, chegar à conclusão de que realmente, se Deus tivesse tido um início, outro ser o houvera criado. Então, este seria Deus, como nos explica muito claramente Allan Kardec. Mas não deixa de ser algo, né, como enigmático, uma incógnita para nós. Porque, afinal de contas, ainda não compreendemos Deus na sua essência. Nós entendemos um pouco Deus por intermédio dos seus atributos, como nos ensina a doutrina espírita, mas como Jesus nos mostra, como Pai de misericórdia e de bondade. Isso para nós é o fundamental. Então, orar é uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus. Diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Precisa repetir? Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. Olha que coisa curiosa. Então, oração é uma fórmula, sim, fundamental. Para o quê? Para a nossa renovação íntima. A gente se renova orando, a gente se transforma, a gente se melhora. E pela oração a gente tem um contato com o coração da vida, que é Deus, para a nossa vida do coração, que somos nós. O contato da criatura com o Criador, do Filho com o Pai. Por isso a oração é transformadora e ela deve ser utilizada mais rotineiramente na nossa vida. Eu costumo assim, Alziriadil, para ficar mais fácil, toda vez que a gente vai comer, ore. A gente que come 3, 4, 5 vezes ao dia, não é? Adolescente come o tempo todo, não é assim? Então, toda vez que for comer, ore. Lembre-se de Deus. Vamos ofertar a nossa vida a Deus. Ele merece e nós temos essa dívida de gratidão para com Deus, porque Ele nos criou, nos deu a oportunidade de nós estarmos aqui, evoluirmos. Por isso, orar é importante. E estava lá, segundo Marcos, Simão e outros que estavam fora ao seu encalço. Segundo Lucas, era a multidão que estava ali. A multidão sempre estava atrás de Jesus. Sempre tinha alguém querendo estar em contato com o Mestre. E ele aproveitava sempre as oportunidades para ensinar, porque era mestre, mestre é o que ensina. E veja, a multidão estava ali porque não queria perder o contato com ele. Sabendo da sua grandeza, já reconhecendo a sua autoridade moral, reconhecendo os milagres, entre aspas, que fazia que, segundo a doutrina espírita, efeito da própria mediunidade, que Jesus, como médium por excelência, ele manipulava os fluidos e realizava tudo o que estava ao seu alcance, porque conhecia tudo, tinha o conhecimento absoluto dos fluidos da Terra, porque ele ajudou a constituir e co-criar esses fluidos com Deus. Então ele tinha domínio absoluto sobre si mesmo, sobre o seu corpo e sobre os outros, embora respeitasse o livre-arbítrio de cada um. Então nós temos aqui a multidão que queria permanecer com ele, e ele dá uma grande lição que diz a seguinte: vamos às aldeias e cidades próximas, a fim de que também eu aí pregue. Ora,
Era preciso que Jesus não ficasse apenas num local, mas que fosse a outros locais. As aldeias, as cercanias, as cidades próximas, divulgar a boa nova, a mensagem do Evangelho, a alegria do reino dos céus. Como registra Lucas, era necessário que ele fosse a outras cidades e anunciasse o reino de Deus. Jesus estava trazendo uma mensagem nova, uma mensagem toda fundamentada na lei antiga, porque ele não veio revogá-la, mas veio dar cumprimento. E ele disse que era necessário que pregasse, porque para isso ele veio. E nós temos uma mensagem belíssima de Emmanuel, que vai nos explicar o sentido da pregação. Está compilada aqui no Evangelho segundo Marcos, chama-se Pregações, está no livro Caminho, Verdade e Vida. Porque quando se fala em pregação, a gente pensa assim que é discurso, não é? Que é oratória, que é fala, que é conversa. Pregar é divulgar. Isso tudo está certo. Mas quando Jesus dizia sobre a necessidade dele ir a outras localidades para pregar, ele estava já se referindo ao próprio testemunho que ele iria dar. Não só para ensinar teoricamente, como mestre que era, mas sobretudo para exemplificar o testemunho do ensino como o Senhor, que também foi e que continua sendo. Então Jesus, mestre, porque ensina, Senhor, porque vivencia. Ele tinha autoridade moral absoluta sobre estas questões. Por isso era preciso pregar, falar da boa nova, da boa mensagem, anunciar o reino de Deus, falar de uma vida futura, da imortalidade do Espírito, falar da reencarnação, embora não com estas palavras, mas falar da justiça e do amor de Deus, falar de um futuro que nós temos. Isso tudo Jesus precisava fazer. E ele mesmo deu testemunho da sua própria vida no desenvolvimento da sua missão entre nós. Ele seguiu o seu percurso durante 3 anos, basicamente, de vida pública, nos trouxe a mensagem, vivenciou essa mensagem e foi o próprio testemunho dela. Por isso que Emmanuel também vai nos ensinar que bom pregador e mau servidor são títulos que não se coadunam. O que significa isso? Isso ele coloca no livro Pão Nosso. E que adianta ser um bom pregador se é um mau servidor? Quando o orador fala, ele fala primeiramente para quem? É simples a resposta. Quais são os ouvidos mais próximos da boca que fala? A da boca que fala, não é? Exatamente. A do falante, do falador. Então são os ouvidos mais próximos, ou seja, o orador ele fala primeiro para si mesmo. Assim como o médium que recebe a mensagem, recebe primeiramente a mensagem para si, não é para o outro. Então os ensinos devem ser processados primeiramente naquele que vai compartilhar esses ensinos. No nosso caso, não é ensinar porque não somos professores, mas é compartilhar o Evangelho de Jesus porque todos somos aprendizes. Ora estamos numa posição, temporariamente, ora estamos noutra. O mais importante é que nós também aprendamos a dar o testemunho, a vivência transformadora, porque é isso que a Boa Nova nos faz. Ela nos chega devagarinho e nos toma, como tomou Maria Madalena. Maria Madalena conhece Jesus no momento em que ela ouve a pregação do Mestre. Jesus então divulgava a Boa Nova e Maria Madalena, aquela mesma mulher que era uma mulher da vida, que servia aos jovens patrícios romanos, ela que tinha saído de casa, que a família não tinha entendido realmente, porque era uma coisa um tanto quanto esquisita, ela praticamente estava pervertida, afastada do que fosse talvez sublime ou divino,
Quando ela ouve a mensagem de Jesus, ela se toca, porque o que ela procurava e até então não houvera encontrado era o amor. Quando ela ouve as palavras do Cristo, ela encontra o amor. E ela se dedica a partir dali integralmente a servir o Cristo. Dizem, Alzira, que as mulheres eram as financiadoras do trabalho que o Cristo realizava. Eram elas que ajudavam não só na preparação, mas também na aquisição daqueles alimentos para sustentar o trabalho, porque era um trabalho voluntário. Ninguém ali ganhava, em termos salariais, divulgando a boa nova, como, aliás, ninguém deve receber fazendo esse trabalho voluntário. É por isso que a Casa Espírita, e na Casa Espírita, todos os cargos são voluntários. Desde o presidente, que tem que ser o primeiro a dar o exemplo, vice-presidentes, diretores, colaboradores, qualquer trabalhador, todo trabalho é voluntário. A não ser que seja um funcionário contratado, aí o profissional é diferente. Mas esse trabalho de dedicação, ele é voluntário, é de boa vontade. Se é voluntário é porque é boa vontade. Senão não é voluntário. Não adianta fazer voluntariamente de má vontade. E aí a gente tem que buscar o entendimento. E aqui nós temos exatamente essa questão da pregação como sendo uma transformação de vida. Não apenas no ensinamento teórico, pelas palavras, mas pela vivência. Emmanuel nos chama a atenção nesse sentido, que a gente tem que coadunar o que se fala com o que se faz. Porque senão a gente não é autêntico. E eu estava me recordando, há algum tempo eu vim aqui na Federação, um dia de manhã, a gente tem os trabalhos aqui rotineiros, fazemos administrativamente, na FEB Editora, na parte de documentação, enfim, na parte da divulgação da doutrina, e encontramos o querido JV. JV é o diretor da casa, José Valdo, ele nos dá um abraço passe, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de receber, um abraço assim, cheio de carinho, cheio de tapa para tudo quanto é lado, né? Para nós homens, né? Para a mulher é um pouco mais delicado, claro, mas é aquele, além de você receber um abraço passe, você sai massageado, né? Só que nesse dia, além do abraço, ele me deu uma forquilha, não é? Você quer sair assim, parece que ele está com pressa, aquela coisa. Não, fica mais um pouquinho aqui, providencial forquilha, sabe? Aí ele queria me contar alguma coisa e me disse assim, olha, eu estou me recordando aqui, não é casual, deve ser alguma inspiração, enfim, você está aqui, você vai ouvir. Foi com um bom grado, sim senhor. Aí ele se recordou de um velho trabalhador da doutrina espírita que dizia o seguinte, nós com relação ao espiritismo temos 3 fases. A primeira fase é quando a gente entra no espiritismo. A gente entra no espiritismo. Você começa, né, a conhecer o espiritismo, fica vislumbrado, aquela coisa maravilhosa, aí você quer até convencer o outro, quer converter, porque é tão bom aquilo, e aí você fica todo empolgado. Você entrou no espiritismo. Aí tem uma segunda fase, que é quando o espiritismo entra na gente. Aí você já começa a amadurecer um pouco mais. Não é só aquele fogo de palha, aquela curiosidade, né? Você começa a amadurecer, começa a estudar, a refletir, a pensar sobre a importância de tudo que está aprendendo na sua própria vida, para a sua transformação, para a reforma íntima, que é o objetivo último do Espiritismo, não é isso? Nós nos reformarmos. E depois tem a terceira parte, a fase final, que vai ganhar um passe quem me disser o qual é. A primeira, a gente entra no Espiritismo. A segunda, o Espiritismo entra em nós. Qual é a terceira? É isso aí mesmo que o senhor está falando. A voz da sabedoria já disse. A vivência. Só que com que palavras? É quando o Espiritismo sai da gente. Quando nós compartilhamos o Espiritismo, a mensagem do Cristo, pela nossa exemplificação, pela nossa vivência, pelo nosso testemunho. Se nós formos comparar e aprender com Allan Kardec, ele registra isso na Revista Espírita, que também faz aniversário, Valzir, agora em janeiro, assim como a obra Ação e Reação, né, de André Luiz, inesquecível esta obra, falando da lei de causa e efeito, todas fazem aniversário agora em janeiro. Nós temos um registro de Kardec, tanto na Revista Espírita como no Livro dos Espíritos, na sua conclusão, quando vai falar das fases do Espiritismo. Ele fala a primeira fase da revelação espírita
é exatamente a da curiosidade, a chamada fenomenologia. Aqueles fenômenos que aconteciam, as danças das mesas, as mesas girantes, imagina, estavam nos bares de França, de repente uma mesa começava a mexer. Não só mexer, como sair de um lugar para outro. E o pessoal se divertia com aquilo, né? Aí quando foram chegar para Kardec para dizer, eu falei, isso é efeito do magnetismo. Kardec era um magnetizador, né? Tinha conhecimentos profundos sobre essa ciência do magnetismo. E ele falou, ó, isso é efeito do magnetismo. Mas depois voltou-se para ele para dizer que as mesas respondiam a perguntas. Ele falou, então você vai ter que me provar que as mesas pensam. Elas têm cérebro para pensar e nervo para sentir. Aí quando ele foi então investigar de fato, é que passou a descobrir que as mesas eram meramente instrumentos. O que estava por detrás eram inteligências, eram os espíritos que assim se apresentaram. Essas inteligências, os espíritos, vontades próprias, que utilizavam das mesas apenas como um recurso. Então nós temos a primeira fase da curiosidade, da fenomenologia e tudo mais, a segunda do estudo, da reflexão. Então já é quando o espiritismo entra em nós. Nós passamos a estudar, a refletir, a ponderar, a amadurecer. E a terceira fase é exatamente a da vivência do que esse ensino, esse estudo nos proporciona, que é da exemplificação, que é quando o espiritismo sai de nós, então, no cotidiano das nossas relações, quando nós compartilhamos essa vivência, que é o que nós devemos fazer. Cristo deu esse testemunho. A sua própria vida, a sua pregação, se constituiu não só no ensino teórico como mestre que era, mas principalmente como senhor de autoridade moral na vivência e no testemunho. Ele próprio se fez holocausto, ele próprio se entregou, se martirizou para nos dar o exemplo da imortalidade. Aí vem a chamada ressurreição, em que nós temos todo o ensino do Cristo trazido na sua essência, para ele configurar que tudo o que dissera, tudo o que vivera, era de fato verdade. E continua imortal até hoje. Provavelmente dispensável dizer que Jesus foi o maior orador de todas as épocas, de todos os tempos. Jesus precisava pregar realmente, porque era aquele que sabia usar o verbo para construir, como ensina também Emmanuel sobre nós retirarmos da candeia a luz, de não enterrarmos a candeia sob o alqueire, sob a terra, mas de nós a colocarmos no velador, para que alumie, para que ilumine. Assim é a função. Por isso os nossos corações são tocados, as nossas mentes são esclarecidas pela mensagem de Jesus e pela revivescência na sua pureza primitiva que a doutrina espírita nos faculta, para que a gente possa tomar essas lições e poder colocá-las em prática no cotidiano das nossas vidas. Desde o primeiro momento, desde o dia seguinte que virá, nos renovando a oportunidade que nunca nos falta, que sempre nos surgirá. Então, o motivo de perspectiva, de esperança, de nós sabermos esperar algo de melhor e, utilizando a nossa boa vontade, acordarmos logo cedinho, de madrugada se necessário, e começarmos operosamente o nosso dia, aproveitando o tempo, cada momento, como nos ensina Charles Chaplin, o gênio do cinema e da arte, para dizer que o dia está aí, como um novo dia que nasce. Alguns poderão reclamar porque está muito quente, o sol causticante. Outros poderão dizer que belo dia, hoje posso fazer muitas coisas. Outros poderão reclamar porque o tempo está fechado, está chovendo, quase não tenho disposição para fazer alguma coisa. Outro poderá ver exatamente o oposto, mas que dia lindo com água, nos dá oportunidade porque a água é vida. E a gente então tem diante de nós o dia para dele fazermos o que bem entendermos. Quizá possamos aproveitá-lo fazendo a conexão pela oração, pela prece, com o nosso amigo Jesus, com os nossos benfeitores espirituais, nos sintonizando para encontrarmos tudo o de que precisamos. Busquemos Jesus sempre. Doemos a nossa vida a Deus, numa glorificação,
numa honra, e que possamos nos recordar dos amigos espirituais que estão constantemente interessados no nosso bem. E quando nos lembrarmos desse nosso divino irmão maior, irmão mais velho, amigo querido, que possamos dizer do fundo do nosso coração: Jesus. Ah, Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de Ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não sofro, não choro, não há desalento. Porém, tenho medo de esquecer, Senhor, Teu vulto sereno na hora da dor. Quando a força do mundo eu sentir me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar, e que assim eu possa, buscando-Te na intimidade do meu ser, lembrar-me de Ti e encontrar-Te sempre no meu coração. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos. Esta é uma realização da Federação Espírita Brasileira.